Esse é o Pauta Criminal, um podcast sobre o poder punitivo. Em cada episódio, eu, Davi Tangerino, vou trazer um convidado para falarmos sobre o controle de comportamentos por meio do castigo, que no juridiquês chamamos de sanção ou de pena. Hoje nós conversamos com a professora Ana Lúcia Sabadell, titular de Teoria do Direito da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ana Lúcia tem vasta experiência na área do direito, com ênfase em teorias feministas do direito, sociologia jurídica, história do direito, e, claro, sua produção está muito marcada nessa área. Ana Lúcia, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por bater esse papo aqui com a gente. E eu sempre começo com a mesma pergunta para todo mundo. Como é que a Ana Lúcia foi parar no direito, na sociologia do direito, no feminismo? Conta um pouquinho para a gente da tua trajetória, Ana, por favor. Muito obrigada. Primeiro, boa tarde para todo mundo no Brasil. Veja só, eu estudei em São Paulo, no Colégio Arquidiocesano de São Paulo, no ensino médio. E naquela época havia um programa de formação técnica. E no ARC eu estudei Direito e estudei Psicologia. Eu fiz a formação técnica em Administração de Empresas, então tinha, nos anos 80, Filosofia, Psicologia e Direito. E me interessei muito pelas duas disciplinas. Mas sempre gostei muito de política, muito, muito, muito. Primeiro vestibular que eu prestei, eu entrei em Psicologia. E entre o segundo e o terceiro ano da Psicologia, eu percebi que me interessava muito a questão da política, as relações sobre controle social, e eu resolvi prestar o vestibular e entrei em Direito. E aí fiz Direito na PUC de São Paulo, fui trancando as disciplinas de Psicologia, que era um curso muito, na época, muito mais difícil do que o Direito, muito mais complexo, porque passa por 3 áreas, exatas, biomédicas e humanas. Naquela época, nos anos 80, nós tínhamos 2 anos de estatísticas, 3 anos de metodologia, tanto que tudo que eu aprendi de metodologia de pesquisa científica, cálculo, desvio padrão, que me servem na sociologia jurídica, eu aprendi na faculdade de Psicologia e não do Direito. E depois comecei a fazer o Direito e fui trancando a Psicologia e aí comecei a fazer estágio na área penal. Comecei a fazer estágios na área penal, depois trabalhei com o professor Genofre em processo penal, entrei no mestrado da PUC em penal, mas como eu tenho dupla nacionalidade, me saiu uma possibilidade de estudar direito penal com o Juan Bustos Tamires, que é um falecido penalista muito importante. E aí, quando eu fui estudar com o Juan, a minha ideia era propor a tipificação de um crime de tortura no Brasil. Eu me apaixonei pela história da tortura entre a Idade Média e o Ancião Regime. Isso era muito complexo porque me obrigava a estudar latim, né? Porque você, na Europa, diferente do Brasil, qualquer afirmação sobre história, você deve ir às fontes primárias, né? Então, por isso, o europeu, em geral, não diz que Hammurabi foi um código, que existia um tribunal e coisas desse gênero, e nem vai dizer que em 1215 foi feita a primeira Constituição no mundo, né? Uhum. Mas, enfim, e aí eu comecei a minha trajetória no penal, fiz o mestrado com o Juan Bustos Tamires, tirei uma nota máxima e, por uma grande coincidência, estava lá assistindo, na época, dando um curso sobre direito penal simbólico, o professor Alessandro Barata. E aí ele me falou que ia ter uma vaga na universidade, na cátedra dele, se eu quisesse prestar um concurso e trabalhar lá, eu poderia tentar. Aí eu fui com a cara e a coragem. Lembrei que para a área do direito, sobretudo do direito penal, a língua é alemã, a minha ideia era continuar no penal, e daí eu fui trabalhar com o Barata, só que o Barata tinha uma outra professora titular que trabalhava no Instituto, que era a ex-esposa dele, segunda esposa dele, que era a Gerlinde Esmaus, que já era uma conhecidíssima e famosa feminista do direito. E foi daí, com a Gerlinde Esmaus, que eu continuei fazendo aquilo que eu gostava, que era a história do direito, a tese de mestrado foi sobre a cultura judicial em Portugal, uma aproximação com o Brasil colonial. Continuei com esse mesmo tema no doutorado, analisando o Principado de Catalunha e o Reino de Castilha, com toda a bibliografia da época do Visconde, no século XI, na Itália.
e depois a segunda fase do Youth Community, que é no século XVI, mas continuei fazendo pesquisas. E aí sim comecei a pesquisar. Foi aí que eu entrei realmente nas pesquisas científicas. Trabalhei com pesquisa feminista na Alemanha, trabalhei com pesquisas feministas sempre no direito na Itália, isso nos anos 90, entre 1991 a 1999. Eu trabalhei com umas 4 pesquisas sérias de campo sobre feminismo, o que hoje se chama no Brasil, né, que é uma expressão cunhada, uma expressão elaborada um conceito elaborado pela McKinnon, pela Catherine McKinnon, que foi traduzido ao português como feminismo jurídico, né? É um conceito que uma professora italiana muito conhecida, Tamara Pitt, que é muito famosa na América Latina, levou para o México, sob influência da McKinnon, que é quem realmente trabalha isso, e depois a Tamara Pitt também no Brasil teve alguma projeção. Acho que a professora Salete, que está no único mestrado que nós temos de gênero no Brasil, que não é no direito, que é na Federal da Bahia, mas ela é uma professora de direito, ela começou também a divulgar essa análise sobre o feminismo jurídico. Aí, quando eu vivia na Europa, já estava muito avançado os debates sobre o feminismo. O primeiro mestrado, Davi, que eu dei aula em Barcelona sobre o feminismo jurídico, data de 1995. Então, estava muito envolvida com isso. Bom, essa é como eu cheguei. E aí, depois de tantos anos, como na Europa, você bem sabe, a carreira acadêmica é algo, entre aspas, quase sagrado. Na Alemanha, na Espanha, em outros vários países europeus, acho que é muita exceção na Itália, você, em geral, é só dedicação exclusiva, porque é uma exigência, inclusive, se o país quer se projetar no âmbito universitário, ele tem que ter mestres, doutores e cientistas com carreira de dedicação exclusiva. Aí eu voltei para o Brasil e consegui me manter nesse tipo de trabalho para pesquisa científica. Excelente, Ana, uma baita trajetória. Ficou muito claro como você chegou nesse tema. Ana, então eu vou propor aqui para você uma primeira pergunta, que é a seguinte. Você, até onde eu sei, se coloca como uma crítica, né? Inclusive seguindo os passos do professor Alessandro Barata, nesse sentido, Gerdau Desmaus e tal. E os críticos, por, digamos, ponto de partida, têm uma desconfiança da efetividade do poder punitivo. De outro lado, nós temos uma população particularmente vulnerável a violências, e no caso da sua pesquisa em particular, as mulheres, e quero imaginar que na sua pesquisa também, particularmente ainda as mulheres negras. Então, vou fazer uma pergunta que não é fácil de responder em curto prazo, mas muito fácil porque você domina perfeitamente todos os ângulos, que é como é que nós conciliamos uma postura crítica, garantista do direito penal com esta, me parece, legítima demanda de preservação, de proteção de grupos particularmente vulneráveis. Onde é que está o ponto ótimo aí, Ana? Então, veja só, Davi, eu acho que o ponto central é nós entendermos 2 questões. Do ponto de vista jurídico, o princípio da igualdade. E do ponto de vista social, fazendo uma aproximação com o direito, é o fato da mulher, efetivamente hoje, ser percebida como um sujeito de direito. Eu vou começar respondendo isso dando-lhe um exemplo. Eu tenho a ata de depósito, o termo é depósito, de mudança de depósito da minha avó catalana, datada de 9 de outubro de 1949. As mulheres, em vários países do Mediterrâneo, tá, entre os anos 40 e 60, em vários países, antes do movimento feminista, elas eram parcialmente incapazes. Então, quando elas casavam, elas mudavam literalmente de depósito, das mãos do pai para as mãos do marido. Se, eventualmente, uma mulher tivesse que se separar, e no caso da minha avó, ela tinha todas as razões. Meu avô era um herdeiro, muito rico, levemente com pouco juízo,
que gastava todo o patrimônio da família. Ela teve 3 filhos, ela fez de tudo para permanecer com ele, não aguentou e acabou pedindo a separação. Mas para ela poder se separar, ela tinha, em primeiro lugar, conseguir mudar o seu depósito. Então, ela entra com uma ação de depósito, onde ela pede que o depósito dela passe das mãos do meu avô para as mãos do pai dela. Isso significa o quê? E uma legislação que caminha assim até os anos 60. Você não tem sujeito de direito. Você não é vista como uma pessoa realmente com direito. E aí, o que acontece? Nós estamos num processo de mudança social, e o Brasil é um exemplo muito particular nesse contexto. É muito complexo, né? Hoje, se você for pegar os dados do IBGE, em torno de 50%, até um pouquinho mais, acho que estamos em 51% dos lares brasileiros são mantidos única e exclusivamente por mulheres. Né? Então, o que acontece? Há um processo de mudança social. Essa mulher, que antes era parcialmente incapaz, as mulheres que iam para a esfera pública ou trabalhavam, eram aquelas que não tinham outras oportunidades. Eu tenho fotos da minha avó, quando ela veio para o Brasil, em escritório, porque ela era poliglota, então ela trabalhava como secretária, falava francês, falava alemão. Eu tenho fotos da minha avó, onde ela é a única mulher dentro de um grande escritório. Então, o que acontece? Hoje, as mulheres, entre trabalho formal e informal, elas estão na esfera pública, mas permanece uma mentalidade machista que cria uma pressão muito forte. Um exemplo muito claro disso é a eleição em parte. Lógico que nós temos que, quando pensamos na eleição do Bolsonaro, etc., temos aqui como elemento, talvez, principal todo o que aconteceu com a luta e a deturpação contra a corrupção e toda a deturpação do processo penal, mas, enfim. Mas também é um fato de que o Bolsonaro levantava uma bandeira, família, contra gênero. Então, veja só, os processos de mudança social, eles são muito sofridos. E não quer dizer que uma vitória, um passo adiante, vamos dar um exemplo. Hoje nós temos nas faculdades de Direito, mais de 50% dos estudantes são meninos. 35% de mulheres na primeira instância da magistratura, não é? Então, nós vivemos uma tensão muito forte entre um mundo que conhece uma realidade que, ainda que seja prejudicial, tá, de alguma forma, do ponto de vista emocional, psicológico, uma análise analítica mesmo, eu sei lidar com aquilo, frente a um outro mundo. E o exemplo mais claro disso, para mim, que me marcou muito, foi quando, em 90, eu não me lembro se foi 94 ou 98, eu tive acesso a uma pesquisa da cidade de Heidelberg, na Alemanha. Fez uma pergunta para as mulheres alemãs. Onde você acha que você corre o risco de ser vítima de uma violência sexual? E quase 99% das mulheres responderam: na esfera pública. No ponto de ônibus, num local ermo, tudo fora de casa. Só que na Alemanha, quem cuida das estatísticas, com um concurso em paralelo, só para cientistas, é a polícia alemã. A polícia alemã tem um setor de produção científica só com cientistas. E a amostragem que eles tinham de estudos sobre de casos de violência sexual, de estupro, toda indicava, em quase 98% dos casos, que os crimes tinham sido cometidos na esfera privada, por alguém que você conhecia, alguém próximo à sua realidade. Entende? Então, o que acontece? É como se inconscientemente essa mulher dissesse: basta. Né? Nós temos pesquisas anos atrás, da Santa Casa, que comprova que mulheres executivas têm mais ataque cardíaco que homens executivos. Porque quando ela chega em casa, por melhor que ela ganhe, e ela tem um companheiro, por mais sensível que ele seja, pela cultura brasileira, se a empregada não passar bem a roupa, como inconscientemente se supõe que isso é tarefa de mulher, por mais gentil que ele seja, ele vai olhar para a esposa e vai dizer: querida, ela não passou bem as camisas. Ou seja, como se você dissesse: esse espaço que você não exerce, que outra mulher no seu lugar o exerce, ele é seu.
ele é de sua responsabilidade. Então, é uma situação de muita atenção. Por outro lado, na América Latina, nós temos uma característica que você não vê tanto na Europa, que é que os homens abandonam as mulheres e vão ter filhos novamente, com um segundo, com um terceiro casamento, e muitas vezes nem voltam mais. Então, esse é um problema social. Então, na medida em que essa mulher vai entrando na esfera pública e vai, pouco a pouco, se reconhecendo como uma pessoa que tem direitos, né? Aí ocorre uma tensão. E a educação tem um papel muito grande. Agora, chegando no cerne do direito, qual é a grande contradição? Se a briga entre dois homens de bar na esquina, ao ser pública, e para isso se prevê uma intervenção, e ocorre uma intervenção, uma tentativa de homicídio, quando você não faz isso dentro da esfera privada, você está violando o princípio da igualdade material. Homens e mulheres não são iguais. Então, o que, desde os anos 90, o que as feministas como Guerlinda Small, Samar Pitt, Encarna Baudrillon, Rubin nos Estados Unidos, na Inglaterra, a Bayer na Alemanha, que atualmente está na Corte Constitucional, apontavam, diziam o seguinte: olha, nós temos aqui uma contradição. Você quer abolir o sistema penal? Sem problema, podemos abolir para todos. Mas você não pode permanecer com um sistema de justiça que potencialmente tutela homens, mas que não tutela mulheres. Porque aí você está mantendo a subordinação. Você está, mais uma vez, tentando insistir que essa pessoa não é um sujeito de direito. Então, essa é uma questão central. Veja só, possibilidade. E o que eu acho que é interessante, para você tirar um exemplo, até mesmo a discussão da justiça restaurativa, veja como é que é o machismo no Brasil. Em números quantitativos, não tem muitos homens presos por violência doméstica, tá? Mas quando se falou da Lei Maria da Penha, se começou a resgatar a reflexão sobre a restaurativa. Davi, quantos colegas sabem que no ECA, na primeira etapa da percepção da justiça restaurativa, início dos anos 2000, que foi feita uma reforma do ECA, e que no ECA prevê-se a aplicação de justiça restaurativa. O que leva a uma sociedade dizer, como uma reação, é muito punitivismo, vamos aqui pela restaurativa. Quando nunca se pensou para crimes patrimoniais, para crimes de drogas, e nunca se aplicou no ECA. Então, quer dizer, nós temos, são várias variáveis que influenciam, e muita coisa perpassa pelo nível inconsciente. É por isso que até hoje continuo fazendo análise na área da psicanálise. Entendeu? Ou seja, eu tenho ministros do Supremo Tribunal Federal que tentavam absolver acusados de violência sexual contra crianças de 9 e 10 anos, que chegaram a ter um filho, dizendo, mas não, ela foi viver com esse senhor, ela está em união estável. E eu, como uma professora titular, dizia, hello, se você tivesse passado pela sala, pelos bancos da minha carreira, da Faculdade de Direito, na UFRJ, você estava reprovado em ED. Como você faz analogia e diz que tem união estável? Se na única possibilidade com autorização dos pais, eu só poderia ter um casamento aos 16 anos. O que é que acontece com o menino? É o que os espanhóis chamam de comida de bola, eu chamo isso a força da inércia brutal do machismo, que canta mais alto na nossa cabeça do que o nosso conhecimento jurídico. Penalistas dizendo, não, mas tinha erro de tipo porque ela era prostituta e tinha 11 anos. Como erro de tipo? Ela tinha peitão? Ela tinha uma voz forte? Ela era encorpada? Não, ela era puta. Ah, já esquecemos. Toda prostituta não tem que abrir a boca, porque ela é objeto de compra. Percebe? Então, esse é o conflito grande. É lógico, Davi, no Brasil, nós temos um grande problema. Vieram primeiro as leis por pressão internacional e também dos movimentos feministas no Brasil, e só depois que começou uma reflexão sobre o feminismo jurídico. Entendeu? Então, assim, eu acho que a melhor alternativa é não mandar para a cadeia. Mas existe uma diferença
entre matar alguém e matar alguém em razão de machismo. A maior parte das mulheres no Brasil que são assassinadas são assassinatos, ou seja, é um feminicídio por quê? Porque é uma vinculação muito forte com valores patriarcais. Excelente, Ana, obrigado. Agora, eu queria te ouvir um pouco, e realmente esse insight que você traz, né, de que a gente começa a discutir justiça restaurativa, em que pese haver um marco jurídico bastante anterior apenas, então, quando esses homens, né, se veem implicados no sistema de justiça, para mim é uma novidade, eu agradeço essa abertura de olhos, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre a Lei Maria da Penha. É evidente que tem incontáveis avanços importantes ali, mas eu tenho um certo incômodo, e aí você fique totalmente à vontade em dizer que é o incômodo de um homem, com o que eu acabo entendendo como um certo paternalismo, quando você retira da mulher o protagonismo sobre o curso da questão criminal. Então, por exemplo, a quase impossibilidade de ela se retratar da representação. O que você acha, Ana? Essa é uma percepção muito masculina sobre esse paternalismo? Veja só, esse é um debate que não é recente. Aí eu vou ser bem chato de te dizer. Se nós tivéssemos, não é que é uma questão, não é um discurso colonial, mas que eu acho que é um discurso sério. Se nós tivéssemos parado para ver a experiência de países como a Inglaterra, que em 1966 já tinha casa de abrigo para mulher, ou de certos estados dos Estados Unidos, que em 1964 já tinha casa de abrigo para mulher, que os alcoólatras anônimos criaram para mulheres que eram agredidas. Então, veja só, a experiência que eles tiveram inicialmente foi de criminalizar. E todos os debates, por exemplo, eu fui aluna de uma professora da Inglaterra na segunda metade dos anos 80, chamada Susan Edwards, que não é conhecida no Brasil, mas é uma das grandes feministas na área do penal na Inglaterra. E o debate na segunda metade dos anos 80 entre Estados Unidos e Inglaterra, mas não em toda a Europa, tá? Era justamente esse. Se eu cerco com a lei penal, respeitando o princípio da legalidade penal, todo homicídio é relevante, então, eu, com a lei penal, cerco e digo, não, isso é um crime, e, portanto, vai ser punido como qualquer outro crime, como ação penal pública, as mulheres debandam. Eu escrevi isso, Gabi, um ano antes da Lei Maria da Penha no Brasil. Apresentei isso quando eu tratei de fazer uma análise sociológica sobre como o direito recepcionou algo que era uma reflexão das feministas, sobretudo norte-americanas, no âmbito da sociologia, da antropologia, que era ter identificado a violência doméstica. Então, a violência doméstica, quando ela é juridificada, é lógico, todo o processo de juridificação, porque ele pode implicar em perdas de algumas coisas. Quando ela é juridificada, tá, e tratada na esfera penal, é exatamente isso que acontece. Entendeu? Então, uma parte das mulheres não querem, outra sim, mas aí existem outros problemas ali, muito mais complexos, e que a gente vai começando hoje no Brasil a ter um pouco mais de visibilidade. Por exemplo, do ponto de vista psicológico, uma mulher que foi vítima de violência doméstica, mesmo que seja algo recente, não seja algo sistemático, há anos pelo menos, ela, num primeiro momento, se ela procurar uma ajuda do sistema judiciário, ela pode ter uma reação nos 2 primeiros anos, e isso pode se apresentar em audiência, muitas vezes acontece na audiência, o choque é tão grande que muitas vezes ela reage de uma forma como se ela não tivesse passado por nada, ou se ela não tivesse consciência do problema dela, né? Então, na psicologia clínica, isso é muito claro. Então, o tempo emocional, o tempo que essa mulher precisa, como é que ele pode absorver isso pelo direito? Entende? Então, são situações muito complexas e muito graves.
Então, eu acho que, por um lado, nós perdemos algo importante quando fizemos a Lei Maria da Penha, que era que, teoricamente, a Lei 9.099 permitia a uma delegada, um delegado de polícia, um juiz, teoricamente, tá? Só. Na prática, não. Conversar. Eu lembro de um rapaz, um pesquisador de Santa Catarina, que ele estudou delegacia das mulheres no estado dele, e ele observava que a delegada muitas vezes chamava: seu João, você está aqui de novo, como é que o senhor fez isso, seu João? Você não pode fazer isso. As mulheres buscavam e sabiam ao mesmo tempo que, se elas quisessem pular fora, elas podiam pular. A Lei Maria da Penha diz que não. Mas existe algo importante na Lei Maria da Penha, algo que fundamenta a Lei Maria da Penha, que é aqui no Brasil a prática sistemática. Vê só, nós temos, por 100 mil habitantes, 1,4 de mulheres assassinadas, tá? De feminicídio. Na Itália, que é um país extremamente machista, não chega a 0,3 por 100 mil habitantes. Entendeu? Agora, há uma outra variável que muita gente também não para refletir. No Brasil, a violência é um problema sério, né? Ela é um problema sério, então é lógico, eu diria para você, a forma como a gente lida com a violência também se reflete quando a gente pensa na problemática da mulher, né? Num país onde desentendimentos são resolvidos à bala, né? É lógico que um homem que se considera forte e tem uma ausência de controle, ele pode realmente praticar um crime contra uma mulher. Então, o Brasil tem dados muito altos de prática de feminicídio, de prática de violência doméstica. Agora, uma saída, Davi, que eu acho que poderia ser, e que tem, de alguma forma, visto na Lei Maria da Penha, tá? Eu vou dar um exemplo de uma juíza do estado de São Paulo, que trabalha em São Bernardo, chamada Tereza, não vou dar nem o sobrenome dela. A doutora Tereza é uma mulher muito sensível, que se submeteu à psicanálise por muitos anos. E quando veio a Lei Maria da Penha, ela conseguiu situar na vara dela um psicólogo com uma excelente formação em masculinidade. Então, ela praticamente, desde o começo da Lei Maria da Penha, ela não deixava de condenar. Ela condenava e ela dizia, para que ele sinta que isso não é uma coisa correta. Mas a pena é até hoje, submeter-se a 20 sessões de grupo sobre masculinidade. Conversando com esse psicólogo, ele dizia para mim uma coisa, ele dizia: Ana, até a 10ª sessão, eu estou dando murro em ponta de faca. O grau de denegação é um termo que nós usamos na psicologia clínica, que quer dizer o seguinte: essa realidade não existe. Eu não percebo isso como real. Então, o cara, de boa fé, bateu na esposa, tentou estrangulá-la e se esquece que acontece. Ele não consegue. Então, quando ele dizia, olha, eu fiz até a 10ª sessão dando murro em ponta de faca. Ele falou, por isso, eu acho muito importante que sejam no mínimo 20 sessões. Porque na 10ª eu consigo já sensibilizar o grupo. Aí eu tenho 10 sessões para melhorar. E a doutora Tereza e esse psicólogo, eles não têm praticamente nenhuma reincidência. Então, ele me dizia, ele falou, olha, para mim, a condenação, ele me dizia, pensando psicologicamente nesse homem, é como se fosse um chacoalhão para iniciar uma quebra de um processo de denegação. Tá certo? Mas isso não se consegue em todos os lugares. Por exemplo, no Rio de Janeiro, que tem iniciativas maravilhosas, são 4 sessões. Você não faz nada. Entendeu? Então, é muito complexo. Tá? Então, essa é uma questão. E não sei se responde suficientemente a sua questão. E uma coisa muito importante para a gente perceber, eu não sei se respondi exatamente a sua questão. Eu percebo que há uma dificuldade em compreender um problema muito grave, né? Que resulta daquilo que eu te falei da pesquisa de Heidelberg. Olha a denegação, se eu reconheço como mulher
que eu tenho 90 a 99% de chance de ser submetida a uma violência sexual na família, por que a denegação é importante? Porque se ela não existir, você vai colocar em xeque-mate a família. A família, infelizmente, é o local potencialmente mais perigoso para uma mulher. E todo o sistema jurídico que nós construímos, Davi, mesmo quando a gente fala de direito privado, não foi pensado para essa esfera, entendeu? Agora eu estou a minha avó, onde as mulheres foram depositadas. Obrigado, Ana. Nas nossas conversas aqui, né, sobre que fios você gostaria que a gente puxasse, você me fala de um conceito decolonial que você vem desenvolvendo, que desenvolveu, analisando o nosso país. Eu acho que esse tema já perpassou a sua fala, mas você talvez não colocou esse rótulo exatamente na sua análise. Você articularia um pouquinho para a gente o que é esse conceito decolonial dentro da sua área de pesquisa? Eu vou explicar para vocês. Naquela época nem se falava em decolonial. Eu vivi muitos anos fora do Brasil. Quando eu volto para o Brasil, no início dos anos 2000, começa o processo de juridificação, já de uma forma um pouco mais intensa, de direitos das mulheres. Começa muito pela esfera penal, lembra do assédio sexual, né? E eu fui observando uma coisa, que você, por exemplo, o assédio sexual foi criminalizado, mas não tinha sentença transitada em julgado, né? E aí, eu olhava para a doutrina e eu vi uma doutrina que praticamente se rebelava contra o legislador. E uma jurisprudência que se rebelava contra o tipo penal. Eu vou dar um exemplo do assédio, concretamente um caso que poucas pessoas sabem, os penalistas nem sabem. Depois que o assédio sexual foi criminalizado, houve um ministro do STJ, ele chegou ao STJ e ele foi apoiado por uma família relativamente de boas condições em Brasília, por uma senhora casada com filhos. Ele foi apoiado em toda a campanha para entrar no STJ, não vou dar aqui nome. E esse senhor, quando ele ganha a vaga, ele chega a se tornar ministro, ele propõe a essa senhora, que ele já conhecia a família dela, a mãe dela, etc., etc., se ela não queria vir para trabalhar com ele. Porque você tem 2 assessores que são do tribunal e 2 que você pode trazer. E ela fez a transferência. Só que ela era uma mulher mais culta e de uma classe social mais elevada. E esse homem, do nada, começou a pressionar essa mulher. Começou a pressionar, começou a cantar. E teve a coragem de, num livro, fazer uma dedicatória, claramente onde ele dizia que ele queria ter um envolvimento amoroso com ela. Tá? Essa mulher começou a entrar em depressão e reclamava muito para as colegas de trabalho. Ficou mal, foi afastada do trabalho para tratamento psiquiátrico. E aí ela resolveu fazer uma denúncia. Ela só queria que fosse aberto um inquérito policial. Isso foi parar no STF. E a nossa primeira ministra, mulher, junto com o Nelson... eu quero me esquecer o nome do ministro. Bom, enfim. Junto com o ministro relator, disseram o seguinte. Exatamente. Nelson Jobim? Disseram o seguinte, não, aqui não tem nenhum indício. Ou seja, o atestado médico, o afastamento médico, o testemunho das colegas de trabalho, o livro com a dedicatória, não era nada, não era indício para abrir um inquérito policial. E o Jobim chama a ministra, que no seu voto usa uma bibliografia de 5ª categoria daqueles autores para concurso público. Tá certo? Então, o que eu percebi? Que você fazer normas de tutela das mulheres num país extremamente machista não era garantia de que o direito em vigor seria respeitado. Eu chamei isso de patriarcalismo jurídico. Tá? E é muito forte na doutrina. O Paulo José da Costa Júnior, até a última vez que eu li esse manual dele foi em 2010. Tá? Já tinha passado um ano da reforma dos crimes sexuais. Sustentava, há mais de 3 décadas,
que está no livro dele, que muitos alunos gostavam, por quê? Porque faz de conta que o direito penal é fácil, já que ele bota a parte especial e parte geral tudo junto, né? Engana. Então, ele dizia, e eu me lembro que eu fiquei tão traumatizada com as palavras dele que eu sei elas de cor, que uma mulher de 18 anos não poderia ser vítima, mais de 18 anos, de uma conjunção carnal, porque com o simples movimento dos flancos, o pênis não seria introduzido. Então, veja só, essa resistência. Então, eu acabei desenvolvendo esse conceito com o qual eu trabalho em pesquisas sociológicas, que me serve como um termômetro para ver. O quanto o direito brasileiro avançou, em termos, ainda que com dificuldades ou críticas, eu tenho as minhas críticas à formulação penal do artigo 129, que uma parte das feministas nem gosta muito de mim, porque eu acho que uma boa parte das normas, sobretudo no penal, elaboradas por juristas feministas, tem erros crassos. E tem erros crassos por falta, como diria Raul Seixas, de cultura, ou seja, no sentido de eu não dominar uma coisa que é muito debatida fora do Brasil, que é uma dogmática jurídica feminista. Mesmo o STF, o CNJ, que é composto por juízes e não cientistas, quando resolveram fazer um protocolo de gênero, isso pode ser chamado de tudo, menos de protocolo. Percebe? É um passo em avanço? É. Mas é essa, sabe? Eu sei. Sabe o quê? Não sabem. Não dominam o debate. E não têm a humildade para reconhecer que não dominam o debate. E te digo mais, você veja só. Quando a gente pega o artigo 129 do Código Penal Brasileiro, né? Se você pegar o parágrafo 9º, depois nós tivemos uma alteração, mas quantos anos levou? O parágrafo 9º, na verdade, ele entra em 2004. E com a Lei Maria da Penha, ele apenas sofre uma alteração da pena. O que ele diz? Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, detenção tal. As próprias feministas não perceberam o tiro no pé. Ou seja, quando eu estou dizendo para você, se a lesão for praticada por hospitalidade, vamos pegar mais tempo, hospitalidade. Eu te recebo, estou aqui em Portugal, te recebo em Portugal, você está aqui na minha casa, vamos usar expressões bem machistas, eu tenho um chilique, te dou 2 tapas no rosto, causa uma lesão corporal leve. Você estava na minha casa no âmbito da relação de hospitalidade. Portanto, premissa maior, parágrafo 9º. Premissa menor, o fato em concreto. Aí, quando as feministas perceberam o quê? Mas essa formulação eu posso pegar também se uma mulher, eventualmente, bater no marido dela. Qual foi? O que aconteceu? Eu percebi isso em 2007, eu escrevi sobre isso. Está lá no relato, se alguém tiver interesse. As primeiras decisões foram de dizer, não, com essa formulação realmente pode entrar tudo. E aí, as feministas começaram a pressionar. E o que a magistratura brasileira fez? Começou a dar decisões dizendo que não. Só poderia caber se fosse mulher. Então, veja só, você aplicaria em casos de mulheres. Elas não perceberam por quê. Por uma falta de domínio. O mesmo aplica-se à formulação dos crimes sexuais. Verbo, constranger, lascivo, conjunção carnal, ato libidinoso. Isso, há décadas, no plural, pelo menos 40 anos, já foi eliminado da legislação penal de muitos países. Por quê? Porque é sexista. Você pode. Então, você veja, essas reivindicações, então, a formulação, ela é um problema. Aí, depois, o que você tem? Não adianta você, depois, criar e dizer, olha, criar um outro parágrafo dizendo se a lesão, é o 13º, em 2021, se a lesão for praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º do artigo 121, pena tal. Um remendo, entende? Que, assim, que para mim, a lei complementar
95 de 98, ela é vital. Ela tem que ser a base dos nossos congressistas. Lógica, direito penal é taxatividade, entende? Então, quer dizer, nós temos uma série de formulações. Mesmo com tanto ao feminicídio, melhorou um pouquinho em comparação com essa formulação de 2004, né? Porque a formulação do parágrafo 9º e 10º, reitero, não foi invenção da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha apenas alterou a pena. E veja só, para a seguinte vista, a pena era de 6 meses a 2 anos. Eles queriam se livrar da Lei 9.099. O que elas fizeram? 3 meses a 3 anos. Hello? Como é que normalmente se decide no judiciário? Pelo mínimo. Percebe? Então é só tiro no pé. Então, assim, eu com todo carinho, tem algumas ministras que gostam de mim e outras ministras que não querem nem me ver. Né? Quando, em 2006, a AFP fez um congresso sobre a Lei Maria da Penha e me chamou, eu expliquei, olha, na Inglaterra, nesse país, que já tem legislação penal há muito tempo, houve pesquisas que indicaram que as mulheres denunciam menos, eu quase fui liquidada. Não é possível, essa moça não pode ser feminista, etc, etc. Né? E agora há um problema também, por exemplo, eu admiro muito o trabalho de uma promotora de São Paulo, que é a Gabriela, faz um trabalho bom. Mas quando você diz que um grupo de mulheres, uma rede muito interessante, tem mais de 5.000 pessoas, se chama A Justiceira, eu associo isso a um contexto nada positivo. Milicianos também são, entre aspas, justiceiros. Percebe? Então, quer dizer, e aí eu acho que Davi, é como se a gente tivesse hoje, tanto na questão racial como na questão das mulheres, e a questão indígena, uma panela de pressão que arrebentou. Tá? Nesse momento em que ela arrebenta, você vai encontrar uma grande dificuldade de diálogo. Tá? Qualquer coisa que eu possa dizer, por exemplo, vai sair na nova edição do meu manual um capítulo sobre a questão do direito e racismo. Né? Toda vez que eu conversar com alguns colegas, dizem, mas qual é o seu lugar de fala? Qual é o seu lugar de fala? Eu falei, faço sociologia do direito. E essa é uma questão central hoje no Brasil. Eu não posso abdicar. A sociologia do direito olha a realidade. O que acontece nessa realidade. Esses sujeitos de direito estão batendo as portas. Entendeu? Mas, do ponto de vista sociológico, é muito complexo, porque o Brasil é um país extremamente racista. Você sabe que depois das cotas, nós só temos 1% de advogados negros absorvidos no IPCOS, 30% dos negros entram nos resultados públicos federais e nos cursos de direito, e só 1% entra na advocacia. Percebe? Então, assim, você um dia acorda e diz, meu Deus, eu fui injustiçada. E agora eu tomo consciência disso. E aí eu percebo que existe uma tensão. Agora, só para te colocar uma questão sobre o racismo, né? E o maior respeito que eu tenho pela história da Maria da Penha, que era uma mulher culta, da classe média, que em 73 foi para a USP, fazer um mestrado em farmácia, numa área muito específica, e lá conhece o seu marido, o Edson, colombiano, que era economista e acho que administrador de empresa, e também fazia isso. A história de toda a Maria da Penha, que ocasionou a condenação na Corte Interamericana, eu tenho o maior respeito por ela, mas eu acho que você vai entender o que eu quero te dizer. Não deixa de esquecer a história de uma mulher grande. Quando 60% da população brasileira é negra. Certo? Então, e nesse contexto é óbvio, mulheres negras, mulheres indígenas, sofrem muito mais. Né? Porque nós temos um racismo estrutural, né? E que se projeta. O caso da juíza Joana, com todo respeito, como professora, como cientista. Uma mulher branca que estuda na Federal de Santa Catarina, orientando a José, que é uma professora com uma formação católica, para a MDPGB da Federal de Santa Catarina, que se depara com uma mãe negra que não é comum, apesar de ser humilde, tinha consciência e sabia dos seus direitos.
e vai em um hospital e diz, eu quero que você faça uma coisa. Ah, não pode porque já tem mais de 20 semanas. Vai à magistratura e se encontra com aquela situação que se encontrou. Tá certo? Eu fico pensando, Davi, eu tenho um filho, não uma filha. Mas se fosse potencialmente um dos nossos filhos, seria tratado dessa mesma forma? Provavelmente não. Né? Ana, precisamos encerrar aqui, nosso tempo está em cima. Eu recomendo vivamente às nossas ouvintes, aos nossos ouvintes que busquem os textos da professora Ana Lúcia, que nomeadamente tem um manual de sociologia jurídica, um curso organizado. Certamente, como ela já adiantou aqui, parte desses assuntos já são tratados e alguns com bastante profundidade, e ali vocês terão um mapa de navegação para esse tema. Ana, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua generosidade. Foi uma alegria te receber aqui no podcast. Muito obrigada, sou eu que agradeço por essa oportunidade. Deixo aqui um grande abraço a você e a todas as suas ouvintes. Obrigado. Caso você tenha dúvida ou queira deixar sugestão de tema, pode enviar e-mail para pautacriminalpodcast@gmail.com pautacriminalpodcast@gmail.com. Também para saber dos novos episódios, nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram, @pautacriminalpodcast e no Twitter, pautapodcast. A produção do Pauta Criminal é de Denise Tangerino. O tema Baby Devil, que está na abertura da Pauta Criminal, é uma faixa produzida pelos Mook Brothers com a participação de Cássio Ferreira no sax alto. Siga Mook Brothers no Instagram e nas plataformas de streaming. Gravação e edição de Marcelo Cardoso e Sérgio Pinheiro na Casa do Podcast.